Bom, pessoal, entrando aí na conversa sobre religião 2.0, estou dialogando com o Talvaci, fruto do preenchimento do formulário, peço o pessoal preencher o formulário para a gente ampliar as nossas conversas. Né? Ele pergunta, abro aspas para o Talvaci, lembrando que o Talvaci é padre, lembrando que ele tem toda uma bagagem aí de escola de Toronto, já fez mestrado, fez doutorado, está fazendo um pós-doc, vamos lá. Nessa lógica, como explicar o surgimento do monoteísmo centralização com a invenção da escrita? Eu, a partir dessa pergunta, pensando, acho que tem que fazer um ajuste nas 3 etapas que eu tinha definido de uma revolução midiática. Eu acho que são 4. Eu tinha colocado renascimento, consolidação e impasse civilizacional. Sobre isso também tem uma novidade. Acho que a gente tem uma obsolescência midiática e um impasse civilizacional. Depois do livro do Iluminismo do Pinker, eu não acho que a gente vive uma decadência civilizacional, a gente vive um impasse. Né? Esse impasse civilizacional, porque a decadência seria a gente ir cada vez piorando mais, e ele prova que não é isso que acontece. Então, é uma decadência da mídia e um impasse civilizacional. Não é uma decadência civilizacional. Então, faço esse ajuste. Aí acho que a gente tem que separar 4 etapas numa revolução midiática. A primeira etapa, que a gente pode chamar de pré-renascimento, nesse pré-renascimento, e é isso que o Talvaci está colocando, ele é o uso da nova mídia para um grupo restrito da sociedade. Foi o que aconteceu com a escrita manuscrita durante séculos. Um grupo restrito passa a utilizar aquela escrita, aquela ferramenta, faz o upgrade numa série de aspectos, mas aquilo não se massifica. Então a tendência é a centralização no pré-renascimento. Por quê? Para ver a descentralização, isso é uma coisa fundamental, para ver a descentralização é preciso uma mudança de dentro das pessoas para fora. Essa é uma diferença de uma revolução social para um golpe. As pessoas às vezes chamam de revolução, por exemplo, o que aconteceu na União Soviética, não foi uma revolução, foi um golpe. As revoluções que ficam, que se consolidam, são revoluções que vêm de dentro para fora. Acontecem das pessoas para fora. Aí você tem uma mudança que ela é massiva e consistente e fica no tempo. Uma coisa que o golpe se caracteriza assim, você vai dar um golpe, chama de revolução, mas aquilo ali não dura. Então não é uma revolução, porque a revolução é um novo ambiente civilizacional que vira zona de atração e permanece, consolida. Então, no primeiro momento, que aí você diz, aí houve uma centralização. Não, houve uma sofisticação de um grupo da sociedade, e nesse pré-renascimento, a mídia ainda não está exercendo a sua função descentralizadora. Ela está exercendo a sua... Ela permite um upgrade, mas não na direção da descentralização de massa, que só vai acontecer com a escrita impressa. E aí há um empoderamento, você vê que o Lutero, falando aí da religião, o Lutero vai criar um movimento que vai desaguar depois nas revoluções sociais, políticas e econômicas, usando a descentralização da mídia. Então, nesse primeiro momento que o Talvaci está falando, que houve uma centralização, não é que houve uma centralização. A mídia não centralizou. Ela apareceu, se consolidou, um grupo pequeno passou a usar, e ela só vai mostrar seu lado descentralizador com a escrita manuscrita, com a escrita impressa. Então não é que ela centralize e descentralismo, que aí ele coloca, né? Aqui me agarro no Palhano, quando ele aborda o conceito de dualidade, ou seja, a dança simultânea
da centralização e descentralização. Eu não vejo isso. Não vejo isso. Eu vejo uma espiral em que em quatro momentos, nós temos 4 momentos das revoluções de mídia. No primeiro momento há uma sofisticação de uma determinada elite, em que você sofistica a sociedade, e aí nesse momento você pode perceber centralizações. Num segundo, principalmente, acho que até nesses momentos aí eu teria que fazer subdivisões aí, mas eu acho que a gente ainda não chegou a esse ponto, mas vamos colocar que a gente tem ali o pré-renascimento. No Renascimento, que começa justamente com a Reforma Protestante, né? É ali que começa o renascimento midiático com Lutero, que é o primeiro renascentista. Aí você começa o processo de descentralização. Aí depois você tem a consolidação dessa descentralização, em que você tem uma revolução civilizacional, em que você cria um novo ambiente de sobrevivência, zonas de atração que se multiplicam e que se consolidam. Foi o que aconteceu com as reformas liberais e com o movimento de livre mercado, em que se consolidou esse movimento. E aí, no quarto momento, você começa o processo de obsolescência da mídia. Ela começa a ser incapaz de resolver, gerar mais qualidade. E aí você entra no impasse. Né? Então eu acho que essas são as questões. Aí, indo à frente, como você vê a religião católica nas próximas décadas? Eu acho que já está acontecendo um movimento das igrejas descentralizadas. Aquela conversa do Lutero, quando ele resgata lá o pensamento judaico, né? Primeiro, do fim do celibato, por exemplo, e do pastor abrir, porque olha só, tanto o pastor protestante e variante, como o rabino, ele decide abrir um templo a partir da comunidade, é de baixo para cima, é bottom-up. A Igreja Católica é top-down. Ela só vai ser criada com autorização do centro. Por isso que ela está perdendo espaço. É uma igreja que não se... essas bases verticais não se atualizaram e ela está ficando cada vez, na minha opinião, mais decadente. Porque ela não consegue fazer frente a igrejas mais descentralizadas. Teria que ver como é que faz essas revisões. Teria que ser uma grande revisão, né? Revendo, como fez lá o Lutero, esses valores, né? Permitindo que saísse da forma. O problema da Igreja Católica, na minha opinião, é o problema da forma. Ela mantém uma forma vertical, topologicamente vertical. Ela não entra, ela poderia, abrindo mão da forma, ir para o conteúdo, mas não. Ela continua insistindo numa forma vertical. E isso vai ficando cada vez mais inadequado com cada vez mais formas descentralizadas. Então eu diria que deve surgir um movimento interno, ou da igreja, ou de fora para dentro, né, de pessoas que realmente gostariam de outras maneiras de pensar isso. Né? Se você visualiza mudança na hierarquia, acho que vai haver um concílio, alguma coisa em que as pessoas vão fazer essa revisão, porque vai ficar cada vez mais incompatível. Mais ou menos eu vejo a Igreja Católica como a TV Globo, cada vez mais incompatível com esse novo cenário. As religiões de plataformas digitais têm um DNA diferente? Sim, personalizados. Esse espaço da religião, e eu acho que é bom pensar no espaço da religião como uma coisa diferente, a demanda da religião é uma coisa, as religiões são outras. A demanda da religião é um pensamento ético e um conforto em relação à finitude. Essa é a minha visão. Então, há uma personalização dessas duas coisas. Né? O espaço da filosofia, eu acho que existe um espaço aí para um ateísmo humanista,
um ateísmo filosófico que consiga atuar dentro dessa parte ética e fazer uma discussão mais, né, uma maturidade maior em relação a essa finitude. E aí então você vai ter alguma coisa. Como a emergente cultura da personalização e da blockchainização reverberar na religião? Cada vez mais religiões, cada vez mais filosofias, cada vez mais tribos, cada vez menos uma religião mais centralizada. Bom, é isso.